Eu queria convidar os irmãos, então, para acessar as nossas Bíblias em Salmos 34. Ao longo desse mês, meus irmãos, nós temos falado sobre o tema encorajados. Nós tivemos aqui Pastor Valdo falando sobre sermos encorajados como Josué a servir com integridade. Nós tivemos Pastor Renato falando sobre sermos encorajados a permitir que Deus sonde o nosso coração, Salmos 139. E nós tivemos Pastor China falando sobre sermos encorajados a entender que o Senhor sustenta em nossa missão, pois Ele é nosso refúgio e fortaleza. E hoje eu queria convidar a igreja a gente aprender um pouco no Salmo 34, a sermos encorajados a louvar a Deus mesmo nos tempos difíceis. A entender que o louvor, ele tem um poder imenso quando a gente passa por tempos difíceis. Vamos ler juntos? Salmos 34, vamos ler do 1 ao 8, que diz assim: Bendirei ao Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltaremos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Aos que olham para ele e estão radiantes de alegria, os seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor e sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom e como é feliz o homem que nele se refugia. Pai, obrigado pela sua palavra, Senhor. Que o Senhor possa me usar, Pai, como um instrumento de bênção para a nossa igreja nessa manhã, Pai. Fale através, Senhor, da minha vida e que a sua mensagem seja entregue conforme a sua vontade e o seu propósito, Pai. Obrigado, Senhor. Contextualizando um pouco, meus irmãos, o Salmo 34, Davi escreveu esses salmos num momento dramático da sua vida. Ele escreve esses salmos após uma experiência amarga. Davi, ele fugia de Saul, buscou refúgio em Gate, que era uma cidade dos filisteus, e ali ele teve que se fingir de louco para não ser morto. Se a gente lê 1 Samuel 21, a gente entende bem a contextualização desse salmo. Acompanhem comigo. Naquele dia, Davi fugia de Saul e foi procurar Aquis, rei de Gate. Todavia, os conselheiros de Aquis lhe disseram: Não é este Davi, o rei da terra de Israel? Não é aquele sobre qual cantavam em suas danças? Saul abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares. Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gate. Por isso, na presença deles, ele fingiu estar louco. Enquanto esteve com eles, agiu como um louco, riscando as portas da cidade, deixando escorrer saliva pela barba. Aquis disse aos seus conselheiros: Vejam este homem, ele está louco, por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos para que vocês tragam para agir como doido na minha frente? O que ele veio fazer em meu palácio? Aqui contextualiza bem os Salmos 34. Então Davi, ele fugia de Saul e ele foi se refugiar em Gate, cidade dos filisteus. Ele estava passando por dias de medo, incertezas, humilhação. E mesmo assim, meus irmãos, ele canta ao Senhor, mostrando que o louvor aqui não é fruto de uma emoção, não é fruto de um momento favorável, mas é fruto de uma confiança firme em Deus. Veja, para salvar a sua vida, ele se finge de louco, portanto ele é humilhado, mas ele é preservado. E após esse episódio, ele
ergue as mãos para o alto e compõe esse salmo de ação de graças. Davi, ele nos ensina que em meio ao medo, à angústia, à aflição, a gente pode louvar a Deus, a gente deve louvar e confiar e experimentar mais de Deus. Eu queria caminhar com a igreja nesta manhã em 3 encorajamentos que a gente aprende com esses salmos. O primeiro deles, nós somos encorajados a louvar a Deus o tempo todo. Quantas vezes a gente não canta, mas será que lá no nosso íntimo a gente está louvando a Deus o tempo todo? O versículo 1 desses salmos, Davi diz assim: bendirei ao Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Davi, ele inicia esse salmo com uma declaração ousada, né? Louvará ao Senhor o tempo todo. Aqui, se a gente for para a língua original, o tempo todo traz uma ideia de constância, traz uma ideia de que atravessa as estações da nossa vida. O louvor, ele não depende de como nós estamos. O louvor, ele tem que ser em dias bons, em dias ruins. O louvor, ele tem que ser nas vitórias, mas ele tem que ser nas derrotas também. E mais impressionante é que ele escreve isso depois de um momento difícil, depois de um momento onde ele foge para salvar sua própria vida. E aí, se não bastasse, ele cai na cidade dos filisteus. Ele poderia ter reclamado, ele poderia ter questionado, ele poderia ter se revoltado, mas o que Davi fez? Ele preferiu adorar a Deus. O louvor aqui não é fruto de um momento de euforia, mas a gente lendo esse salmo, a gente entende que o louvor de Davi é fruto de uma convicção em Deus. Veja a situação dele. Davi já tinha sido ungido por Samuel, mesmo enquanto Saul reinava. Enquanto jovem, está lá em 1 Samuel 16, Samuel foi lá e ungiu como rei. Mas ele não pôde se apropriar dessa coroa. Ele teve que ficar quieto. E pior ainda, com medo. Ele fugia de Saul, porque Saul era movido pela inveja, pelo medo de perder o seu trono. Então Saul começou a persegui-lo, queria matá-lo. A partir de 1 Samuel 18, ele derrota o maior homem que a gente vê na história, um filisteu chamado Golias, e ele ganha ali uma certa popularidade. Mas isso não resolveu em nada, porque aumentou ainda mais a inveja de Saul. É aí que Saul queria matá-lo mais, para proteger o seu trono. E aí, para fugir de Saul, ele cai na cidade de Gate. E quando ele percebe que os conselheiros do rei Aquis, em algumas versões, Abimeleque, ele não tem o que fazer. Ele não consegue fugir mais, então ele se finge de louco para não ser morto. Ele tinha, e aí ele é expulso por Abimeleque da cidade de Gate. Ele tinha todos os motivos, meus irmãos, de angústia, de medo. Ele tinha todos os motivos para se revoltar. Mas note que a gente aprende com Davi que nos momentos difíceis da vida dele, ele sempre adorou a Deus. Se a gente pegar o Salmos 3, quando ele fugia do seu próprio filho, ele louvou a Deus. Salmo 18, Davi louva a Deus depois de ser livrado das mãos de Saul e dos seus inimigos. Salmo 23, a confiança em Deus no vale da sombra da morte. No Salmo 57, Davi louva a Deus enquanto se esconde na caverna de Adulão. Salmo 142, ele ora numa caverna quando ele estava só e desesperado. Quando Davi se via na angústia, ele louvava a Deus. E esse cara enfrentou traições, perseguições, medo, perdas. Mas em todos esses momentos, a Bíblia nos conta que ele louvou e confiou em Deus.
E a gente sabe, os 150 salmos que a gente tem ali, a maioria é de autoria de Davi e a maioria deles é de louvor a Deus. Davi, ele sempre confiou em Deus e ele louvou a Deus em todas as circunstâncias. Não é o eu, é Deus. Não é como eu estou, mas é o que Deus significa para mim. Nós precisamos, nós devemos, nós temos uma obrigação de louvar a Deus em todos os tempos. Não só naqueles dias onde tudo dá certo, mas é naqueles dias onde tudo parece errado. A gente precisa levantar as mãos para Deus e louvar a Ele, porque a graça nos basta. Quantas vezes nós condicionamos o nosso louvor às nossas emoções? Quantas vezes nós condicionamos o nosso louvor às nossas circunstâncias? Se o dia foi bom, louvamos. Se foi ruim, murmuramos. Se aquela oração foi atendida, nós louvamos. Mas se não foi atendida como nós queremos, nós nos revoltamos, nós questionamos a Deus. O louvor, ele pode vir na forma de serviço também. Se nós estamos bem, eu sirvo, eu estou na igreja ajudando. Mas se minha vida não está bem, por que eu vou na igreja servir? Quantas e quantas vezes a gente não pensa dessa forma? O louvor, ele não deve estar condicionado ao nós, ao eu. O louvor, ele precisa olhar para Deus. E o Salmo 34, ele nos convida a ter uma maturidade espiritual. Louvar sempre. Porque o caráter de Deus não muda nas estações da nossa vida. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se Jesus Cristo não muda, por que o nosso louvor ele tem que mudar? Por que a gente só entrega um louvor alegre quando nossa vida vai bem? Eu tenho para mim que se o coração de Deus se alegra, imagine ele recebendo o louvor de um filho que não tem nenhum motivo para sorrir, que não tem nenhum motivo para se alegrar, mas ele se ajoelha, derramando lágrimas e adora o seu Deus. Imagina como é Deus recebendo esse louvor, meus irmãos. Não que o louvor de um cristão alegre não chegue no coração, mas eu fico pensando como que Deus recebe esse louvor. É como se Deus se perguntasse, né? Mas ele não tem motivo nenhum para louvar, ele está louvando. Deve ser um louvor mais aceito, se a gente pode dizer assim. É um louvor que sai lá do fundo do nosso coração. Louvar a Deus em tempos difíceis é um ato de coragem espiritual, porque ela vai nos conectar à fonte do nosso ânimo, que é Deus. O cristão verdadeiro, ele se regozija, não porque tudo vai bem, mas porque Deus reina na vida dele. Essa postura acaba encorajando outros também. Se um irmão está próximo a você e ele vê que você passa dificuldades, mas você está louvando a Deus, qual vai ser a imagem que ele vai ter de você? Esse cristão é diferente, eu quero ser igual a ele. Tanto que no 2º versículo, Davi fala: ouçam os oprimidos e se alegrem. Quem está ao redor, nota o nosso louvor na nossa vida. O louvor, ele contagia e fortalece o próximo, especialmente aqueles que estão passando por momentos delicados. Se ele olha para a sua vida e você não tem motivo e você está louvando a Deus, é natural que ele vai pensar: se ele pode, eu também posso. Se ele tem essa alegria na vida dele, eu também posso ter. Isso contagia os outros. Louvar nos tempos difíceis
Quando tudo desaba na sua vida, é aí que nasce o verdadeiro adorador de Deus. Amém? É nos vales que a gente mostra para Deus o que nós somos de verdade. A gente tem um trilho de discipulado aqui na igreja, voltado para as mulheres, voltado para os homens. O pastor China comentou no último culto, domingo à noite. E tem sido bênção. E nós terminamos algumas turmas agora, o quarto livro da série, que nos ensina como a gente lidar, como os homens lidar com o pecado. Pecados que são um vício na vida dos homens, infelizmente. E esse livro, ele nos deu algumas habilidades para a gente lutar contra o pecado. Eles formam um acróstico, né? AOFAMAP. Não é uma palavra, é um acróstico. Cada inicial, ele nos traz uma habilidade para a gente lutar contra o pecado. E interessante, meus irmãos, a gente vê que a primeira habilidade, ela é adoração. É interessante a gente pensar que a adoração, ela é uma habilidade para a gente lutar contra o pecado. A gente nunca tinha visto a adoração por esse ponto de vista. A adoração, ela é mais do que a adoração a Deus, ela é uma arma onde a gente luta contra o pecado também. Então, naqueles momentos difíceis onde você é tentado, a adoração vai te dar forças para você continuar. A adoração é em todo o tempo. Ela nos eleva espiritualmente. Ela tira a gente de um nível e coloca em outro nível. A adoração, ela nos conecta novamente com Deus. Quando a gente louva intencionalmente, o nosso coração se enche da presença do Espírito Santo. E Davi entendeu isso no Salmo 34. E aqui nós somos encorajados a adorar a Deus, mesmo quando tudo diz o contrário. Nós precisamos louvar a Deus. Amém? O segundo ensinamento que esses salmos nos traz é sermos encorajados a confiar em Deus mesmo com medo. Veja o versículo 4 desses salmos. Davi diz assim: busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Davi reconhece aqui que sentia medo. Ele não omite a sua fraqueza. E aqui revela o caminho que Deus colocou ele. Ele buscou ao Senhor mesmo com medo. E a resposta de Deus foi libertadora. Não apenas para os seus inimigos que queriam ali matá-lo, mas também para os seus temores internos. Davi clamou com intensidade e Deus interveio profundamente. A confiança de Davi descreve que ele não ignorou o medo, mas ele enfrentou com fé. Esse salmo mostra que o clamor genuíno chega no Senhor e libera a libertação. Libertação que só Deus pode nos dar. A oração e a adoração, ela não nos protege do sofrimento, mas ela nos coloca na presença de quem tem o poder sobre todas as coisas. O medo, ele não pode nos paralisar. Nós somos filhos de um Deus vivo. Não é errado sentir medo. E aqui, no Salmo 34, a gente vê que Davi ele já tinha sido ungido por Samuel. Mas mostra também que, mesmo aqueles chamados por Deus, passam por cavernas, passam por crises, passam por conflitos. Ele foge de Saul, finge loucura e escreve esse salmo como resposta à angústia, mostrando a confiança que ele tinha em Deus, mesmo com medo. Muitos cristãos ainda hoje acham que ter medo é falta de fé.
Ter medo não é sinal de falta de fé. Nós somos humanos. Davi aqui ele nos ensina que não é feio ter medo. Nós vamos passar sim por situações onde a gente vai ter muito medo. Mas a verdadeira fé é quando a gente corre para Deus mesmo com medo. O que nos diferencia como cristãos encorajados não é a ausência do medo, mas é a presença da confiança em Deus. É confiarmos que mesmo em meio àquela situação onde a gente está com medo e não vê a solução, confiar que Deus pode todas as coisas. Nós vamos ter medo. Medo de uma instabilidade financeira, medo de rejeição, medo da solidão, medo de fracassarmos como pai, como mãe, como líder, até mesmo como pastor. Todos teremos medo. Mas a resposta de Deus aqui é clara. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Deus nunca nos abandonará. Ele sempre está cuidando de nós. O pastor e teólogo John Piper, ele escreveu um livro chamado Lutando contra a Descrença. Derrotando o pecado com um prazer superior. Virou até uma série de mensagens. E ele falou uma frase bem interessante. A ansiedade é o temor de que algo dê errado. Mas a fé é o descanso em que Deus nunca perde o controle. A ansiedade é o medo que vai dar errado a alguma coisa. Mas a fé é o descanso de que Deus nunca perde o controle. Deus nunca saiu do controle. É como aquela criança, vocês já devem ter se deparado com uma situação assim, né? Criança quando pequeno tem medo de tempestades, e aí dá aquela chuva, principalmente aqui em Curitiba, né? Dá umas chuvas que assusta, Sara, não? E aí aquela tempestade à noite, e a criança com medo, e raio, e trovão, e daqui a pouco acaba a luz. O que a criança faz? Ela corre para o colo do pai dela. Ela está morrendo de medo, mas ela sabe que no colo do pai dela, tudo muda. Por que a gente não age assim com Deus quando a gente está com medo? A gente precisa correr para o colo de Deus, porque ali nós vamos ter paz. Ali a gente vai ter descanso. Nós precisamos exercitar ser filho de Deus. E quando a gente corre para os braços de Deus, Ele nos acolhe, Ele nos abraça. A gente não precisa ter vergonha do medo, mas a gente não pode viver do medo. A gente mesmo com medo, a gente tem que olhar e pensar, Deus tem o controle de tudo. Amém? O terceiro ensinamento é sermos encorajados a experimentar e compartilhar a bondade de Deus. No versículo 8, Davi fala assim: provém e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Aqui Davi ele nos convida a mais do que uma crença teórica, mais do que um conhecimento religioso, mais do que crer, é confiar. Deus nos chama a uma experiência viva e pessoal com Ele. A gente teve uma aula da escola bíblica no domingo passado, onde falava sobre fé. O que é fé? E o ser humano ele é engraçado, né? Ele sabe, mas quando a gente pergunta, some da cabeça. E aí eu perguntei o que é fé. Alguns ali ficaram meio assim, ninguém falou nada. Aí saiu daqui a pouco crer. A fé é crer em Deus. Ok. Se a gente crê que Jesus Cristo realmente veio como um ser humano,
foi crucificado, morreu por nós e ressuscitou, a gente tem fé? Fé é mais do que crer apenas, é confiar. Mas é quando vai para o confiar que aí complica, né? Nós cremos. Todos aqui creem que Jesus morreu por você? Amém? E todos confiamos que Deus está no controle de todas as coisas? No nosso dia a dia, nós confiamos que Ele está no controle de todas as coisas? Quando a gente passa a confiar, a gente passa a provar de Deus. Mais do que ouvir falar. A gente passa a viver com Ele. O verbo aqui, provém, ele sugere um envolvimento. Como alguém que saboreia algo e tem prazer naquilo. Como se dissesse assim, não se contente só de ouvir falar, venha experimentar, venha viver essa vida com Deus. Davi, ele havia provado da misericórdia de Deus quando ele foi poupado pelo rei Aquis. Mesmo em meio à fuga, à fragilidade. Davi não merecia, mas mesmo assim ele experimentou da bondade do Senhor. E agora ele encorajado, ele passa por essa experiência e nos convida a fazer o mesmo que ele, a buscar refúgio, a viver essa bondade e não apenas crer nessa bondade. A vida cristã, ela não é apenas um monte de doutrinas, meus irmãos, um monte de informação sobre Deus. Quantas e quantas mensagens você vai ouvir ao longo da sua vida. Mas infelizmente, quantos de nós, na segunda-feira, a gente não consegue nem lembrar o tema da mensagem, quanto mais praticar aquela mensagem que a gente ouviu. Muitos cristãos, infelizmente, passam a sua vida inteira falando de Deus, mas nunca viveu Deus. Muitos cristãos, infelizmente, chegam a uma idade avançada e nunca provou realmente de Deus. Isso não é teoria, nunca foi. Nós precisamos ter mais de Deus. Nós precisamos buscar mais de Deus. É como se Davi estivesse falando, eu experimentei da graça. Agora você também pode. Deus, ele é mais glorificado em nós quando nós conseguimos compartilhar dos feitos que Ele faz em nossas vidas. Por isso que nós temos o testemunho, o teu relato de vida com Deus, para poder impactar o próximo. Se você não vive uma vida com Deus, como que você vai testemunhar disso? O conhecimento apenas, sozinho, você não consegue experiência com Deus. A vivência, todos os dias, com teu joelho no chão, é que vai te dar experiências com Deus. Quanto mais a gente experimenta e confia em Deus, mais Ele se alegra com as nossas vidas e mais a imagem dEle é resplandida através das nossas vidas. Mais a gente consegue impactar o próximo. Se você ainda não provou, aceite esse convite de Davi. Se refugie nele. Confie e entregue e descanse, que você vai provar que o Senhor é bom. A gente lembra aqui da passagem de 2 Coríntios 1:3-4, onde Paulo diz assim, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as tribulações, para que a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar a outros que estão passando pela mesma tribulação. Se Deus permite o dia difícil nas nossas vidas, a gente precisa olhar para o copo meio cheio, não é assim?
não é você perguntar por que eu estou passando por essa dificuldade. E a gente faz isso, né? O Jean ali está bem tranquilo, por que eu estou passando e ele não? A gente faz isso na nossa vida, infelizmente. Mas a gente tem que pensar assim, o que Deus quer me ensinar com essa situação? O que eu posso aprender com essa situação? O que daqui de útil eu posso tirar para me consolar aquele que passar por essa mesma tribulação? A gente precisa aprender a compartilhar do que a gente tem vivido com Deus. E já caminhando para a conclusão, encorajados a louvar a Deus, a confiar em Deus e a compartilhar do que Deus tem feito nos tempos difíceis. Meus irmãos, o Salmos 34, ele nos conduz a um caminho realista. Não promete nada que não é real. E ao mesmo tempo, um caminho cheio de esperança. Ele não esconde a dor de Davi, ele não esconde o medo que Davi teve. Ele não esconde a humilhação que Davi sofreu. Mas ele mostra uma fé que, mesmo com o coração apertado, Davi louvou a Deus de coração. Mesmo com medo de ser morto, Davi ergue as mãos para o alto e louva o nosso Deus. Mesmo em meio às lágrimas, ele adora a Deus. Ele não foi chamado a fingir uma força que não existe, mas pelo contrário, ele abriu o coração, ele mostrou os temores dele e ele louvou a Deus mesmo com medo. Ele louvou a Deus no esconderijo, confiou em meio ao medo e ele compartilhou da bondade de Deus. Nesses 8 versículos que a gente leu. E se Davi pôde, nós também podemos. Se Davi, como filho de Deus, conseguiu, nós também conseguimos. Hoje o Senhor nos chama como igreja, como pais, como mães, como filhos, como jovens, como adolescentes, como líderes. Ele nos chama a não sermos dominados pelas circunstâncias, mas encorajados pela presença de Deus. Louve, mesmo sem forças. Confie, mesmo com medo. Testemunhe, mesmo quando ainda não tem resposta. A cruz é a maior prova de que Deus é bom, mesmo nos dias ruins. A ressurreição, ela é a certeza de que Ele transforma a dor em glória. O cristão que sofreu, Deus vai transformar aquela dor em glória. E a gente precisa aprender a compartilhar disso. Sabe, meus irmãos, aos 46 anos de idade, eu acho que eu passei pela a pior crise da minha vida. E quando você passa por uma crise sozinho, quando ninguém depende de você, acho que você consegue passar mais tranquilo. Mas quando você passa por uma crise financeira, onde uma família depende de você, acho que complica um pouco mais. Eu me senti abraçado por essa igreja. Quero deixar aqui o meu sincero agradecimento a todos vocês que oraram, que ajudaram. Eu realmente entendi o conceito de igreja nesses últimos dias. Mas sabe, em todo momento em que eu me ajoelhava e orava e não via a luz no fim daquele túnel, eu jamais deixei de acreditar no meu Deus. Eu jamais deixei de louvar a Ele, porque eu sei que o tempo não é o meu. Eu sei que a oração não vai ser respondida
da noite para o dia. O tempo de Deus é diferente. E Ele nos ensina isso quando a gente está passando por um momento de dificuldade. E mesmo nos meus propósitos de oração, eu às vezes não conseguia orar, eu chorava. Mas eu louvava. Essa palavra de hoje, ela faz muito sentido na minha vida, porque eu vivi isso recentemente. E Deus me ensinou realmente a louvá-lo. Não porque Ele não me atendeu, porque a graça dEle me basta. Ele me ensinou a louvar a Ele, mesmo quando tudo está errado. Ele me ensinou a louvar a Ele, mesmo quando eu não via saída para aquele problema. E aí Ele vai nos dando uma força sobrenatural. Eu nunca deixei de louvar o meu Deus. Nos momentos mais difíceis da sua vida, meu irmão, louve a Deus, confie nele e compartilhe com o próximo a sua situação. Isso pode impactar o próximo. Isso mostra que a experiência com Deus é real. E se Ele passa por isso, eu também posso passar. Se Ele venceu essa situação, eu também posso vencer. O mais importante é a gente louvar, confiar e experimentar de Deus. O experimentar de Deus não tem preço. É uma sensação muito boa. É quando você olha tudo desabando, mas o teu coração está em paz. É quando você tenta todas as alternativas e não há mais jeito, o teu coração está em paz. Porque você sabe que está nas mãos de Deus. E Ele tem o domínio de todas as coisas. Que a Segunda Igreja Batista se levante como uma igreja de encorajados, que louvam com alegria, que confiam na fidelidade de Deus e que brilha como esperança em meio a um mundo de escuridão aí fora. O versículo do aplicativo YourVersion hoje, para quem tem e gosta de ler, trouxe um versículo muito pertinente. Lá em Romanos 8, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que Deus nos revelará. Nenhum sofrimento que a gente passar se compara com a glória que está guardada para nós um dia. Amém? Então a gente precisa aprender a louvar a Deus nos tempos difíceis, a louvar a Ele com alegria quando você está com um problema no trabalho, a louvar a Ele com alegria quando as suas finanças não fecham, a louvar a Ele com alegria em meio ao luto, a louvar a Ele com alegria quando tudo parece um caos. Você precisa louvar a Ele com alegria. Isso vai gerar muito mais do que essa confiança no teu coração. Isso vai contagiar o próximo, porque a tua experiência de vida contagia o próximo. Amém? Eu queria te convidar a baixar a tua cabeça e a fazer uma aliança com Deus. Deus é um Deus de aliança. Mesmo em meio à dificuldade, você se propõe a louvar a Deus. Se a tua vida está tranquila, louve a Deus. Mas se hoje você está com problemas, dificuldades, onde você não vê saída para isso, comece louvando a Deus. O louvor vai chegar no coração de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos por essa palavra, Senhor. Pai, nós queremos nos colocar como verdadeiros adoradores, Pai. Aquele adorador, Senhor, que não mede as circunstâncias para te louvar, que não condiciona o louvor, Senhor, a um estado de espírito, Pai, mas sim a confiança no teu caráter, Pai. Que a gente possa te louvar em meio às dificuldades, Senhor,
E se a resposta de oração não vir, Pai, que a gente possa levantar as mãos para o alto e dizer: Pai, a tua graça me basta, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, mova isso em nossos corações, Pai. Que a Segunda Igreja Batista possa ser composta de verdadeiros adoradores, Pai. Adoradores que te louvam, Senhor, nos dias bons e nos dias ruins também, Pai. Adoradores, Senhor, que te louvam em meio aos problemas, Pai. Em meio às incertezas desse mundo, que do nosso coração possa sair um verdadeiro louvor, Pai, que chegue até a tua presença, Senhor. Muito obrigado, Pai, por nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por essa igreja. E que nós possamos, Pai, ter o privilégio de continuar te adorando em espírito e em verdade, em todos os dias das nossas vidas, Pai. Nós te louvamos por essa palavra, Pai. Continue conosco, Senhor, neste domingo. É em nome de Jesus que eu oro, Pai. Amém e amém. Amém, igreja.